Eu já quero dar as boas-vindas a você que está comigo aqui na Escola de Maria, né? Então vamos iniciando este momento de uma pequena reflexão de como ser servos de Deus, né? Da importância de sermos servos de Deus. Então, minhas queridas, neste momento, como nós temos vídeos, né? Não sei se você sabe, mas nós temos vídeos já gravados, editados de todas as aulas da Escola de Maria. E hoje nós estamos na 12ª Escola de Maria, da 12ª aula, né, da Escola de Maria. E eu quero louvar e agradecer a Deus por você que está aqui comigo, rezando, por você que já é minha companheira, né, e está sempre aqui comigo. E vamos iniciar. É um novo momento, já estamos num ambiente de oração, já estamos, né, com o coração cheio da graça de Deus, mas é um momento, né, em que nós vamos falar um pouquinho, refletir um pouquinho. Então vamos entregar este momento, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos pedir ao Espírito Santo para abrir o nosso coração, para nos explicar um pouco mais a palavra, a reflexão que vamos fazer hoje, né? Então, de repente, aquilo que você precisa tanto ouvir para tomar uma decisão, né? É o que você vai ouvir hoje do Espírito Santo falando ao seu coração. Então, vamos pedir a luz dele, né? Sandra, seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Muito obrigada por estar aqui rezando conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E uma Ave Maria, a mestra, a discípula maior, a catequista primeira, que é a Virgem Maria, que é a nossa mestra da Escola de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, assim, minhas queridas, né, meus queridos, estamos aqui na Escola de Maria, nessa 12ª aula, onde hoje nós temos um tema que é muito interessante, né? A proximidade com Deus nos faz compreender a necessidade do serviço. Você acha que a messe do Senhor está precisada de trabalhadores? Você acha que a vinha do Senhor está precisada do nosso auxílio, da nossa presença? O Senhor pode tudo sozinho, mas Ele quer contar conosco. Ele nos convida a ajudá-lo na salvação dos nossos queridos. E não só, o Senhor nos ensina a amar. E a amar acima de todas as coisas, sempre. E como que nós amamos perfeitamente? Rezando e intercedendo por aqueles que a gente nem conhece, não é? A gente não reza só por quem a gente ama, só por quem a gente quer buscar a salvação, não. Mas também por aqueles que a gente nem conhece. E assim como Jesus, né? Que veio para salvar a todos que o trataram bem e aos que destrataram também. Então, a questão não é, né, a quem merece, a quem... Não. A questão é servir o meu Senhor. Tive um encontro com Ele e então eu sou testemunha dele. Isso é o serviço para Deus, né? Ser testemunha daquele que eu convivo, aquele que é na minha vida, a minha vida, né? E testemunhar este amor. É isso que é ser um servo de Deus. E neste caso de hoje, né? A gente sabe que no decorrer da nossa vida, nós temos assim uma sede de Deus. Até o Salmo de hoje vai dizer isso, né? Senhor, nós temos sede de vós. Isso é verdade.
E esta sede quem colocou foi o próprio Senhor. Ele precisava arrumar um jeito de nos ajudar a se voltar para Ele, né? E se não fosse essa sede que a gente tem dele, essa saudade que a gente tem dele, mesmo sem saber, nós temos uma sede de Deus. Quando nós já caminhamos com Ele, nós temos uma sede de todos os dias querer estar com Ele, porque já conhecemos. Mas antes de conhecer, nós temos uma sede de Deus que a gente desconhece, a gente não sabe identificar, a gente não sabe dar esse nome, né? Então, assim, quando nós estamos muito desnorteado, muito perdido na vida, fazendo muitas coisas, assim, que só deixa a gente mais desencontrado, né? Assim, envolvendo em coisas que não são legais, a gente está numa busca por Deus, a gente quer ser feliz. A gente faz um monte de coisas querendo ser feliz. Todo mundo tem esse desejo no coração de ser feliz. E este desejo quem colocou foi o próprio Pai, quando nos fez, né? Ele criou todos nós, mas em cada um de nós ele colocou um selo ali, um diferencial, um algo que pertence somente a ele. É essa pertença dele, né? Este aqui é meu. E então, para nos ajudar a nos voltar para ele, porque se depender só de nós, a gente não busca Deus. Então ele colocou esta sede, esta saudade no nosso coração, para que a gente tenha realmente esse desejo de ir ao encontro dele. Só que até isso acontecer, muitas vezes, os caminhos são vários. Às vezes a gente acha que já encontrou e não encontrou. Sabia disso? É verdade. É triste, mas é verdade. Não são em todos os lugares que a gente encontra Deus. Não são todas as formas, não são todos os caminhos que nos levam a Deus. Não são. Infelizmente não, né? Então, muitas vezes a gente entra em caminhos que a gente pensa que ali está Deus. Tudo parece que tem Deus, mas no fim a gente vai ver que não. Então, independente de tudo isso, vai chegar um momento em que nós vamos verdadeiramente nos encontrar com Ele. E por que existe esse encontro? Para que nós possamos passar a viver as delícias junto com Ele, né? Uma herança deliciosa é o nosso Senhor para nós. Então nós vamos viver esta delícia com Ele. Mas a gente não pode, não convém, não combina a gente ter esse encontro com o Senhor e ficar ali retido com Ele. E não desenvolver nada. Não dá para acontecer isso, né? Tanto que Jesus se retirava nas montanhas para estar com o Pai, para viver ali o seu momento com o Pai, mas ele voltava todos os dias para as multidões, para todos aqueles que ele precisava, né? Evangelizar, curar. Então, assim, nós nos encontramos com o Pai, mas nós não ficamos com o Pai. A gente sai testemunhar este Pai. Como? Em forma de serviço. E nós vamos ver hoje na Escola de Maria, justamente, né? Um trechinho que a gente está vindo meditando, um trechinho de cada vez do Evangelho de Lucas, né? E nós hoje nós continuamos no capítulo 1, porém nós vamos meditar o versículo 38. É um versículo versículo 2 em cada aula, justamente para a gente esmiuçar, né? Para a gente buscar o detalhe da riqueza da palavra de Deus. Então hoje estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, que vai nos dizer assim: quando o anjo a visitou, né, a gente vem nessa meditação que o anjo visita, traz o projeto de Deus, e ali então Maria, nós já vimos que Maria disse, mas como isso vai acontecer? Eu não vivo com homem nenhum. E o anjo então disse, não, fica tranquila, não tenha medo, né? O Espírito Santo virá e vai resolver tudo, ele que vai realizar tudo bem. Então hoje aqui nós vamos meditar o trecho seguinte, que é quando Maria então já entendeu, então é o Espírito Santo que vai fazer, então tá bom, então tá certo. Aí o que ela responde? Ela diz então assim, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Depois que ela entendeu, então é isso que eu tenho que fazer? Então tá. Ela deu o sim dela e o anjo que a visitou trazendo o projeto voltou feliz da vida para o céu, levando esse sim da Virgem Maria. Então estava aceito
Ela aceitou o projeto de Deus. Olha que coisa mais linda do mundo, né? Ela aceitou. Aí às vezes as pessoas perguntam assim: ai, mas se ela não tivesse aceitado, como seria? Não sei. Não sei. A Igreja Católica não vive do será, do que seria, ou como, não sabemos. Nós vivemos da verdade pautado no que está. Ela aceitou, graças a Deus. Pronto. O anjo voltou feliz da vida para o céu. Foi levar este sim. Foi dizer para o Senhor, sim, ela aceitou, o Salvador virá. E ali iniciou-se, né, todo o projeto de salvação, o projeto perfeito de Deus. Como todos os projetos dele, né? Mas hoje aqui nós vamos nos reter, né? Não neste lado da salvação, da encarnação, mas nesta frase, nesta resposta da Virgem Maria, quando ela diz: eis aqui então a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, eu estou aqui, conta comigo, faça o que o Senhor quiser. A partir deste momento, o anjo voltou para o céu. E é porque foi do céu que ele veio, né? E ela poderia, ali naquele momento, ter feito o que muitas de nós teria feito. Talvez eu, vou colocar eu. Eu acho que eu ia descansar. Ah, tá tudo feito. Imagina, eu vou gerar o Filho de Deus. Eu vou descansar, tô com a vida ganha. Que bom que a Virgem Maria não pensou assim. Olha o exemplo que ela dá para nós hoje. Maria viveu para o serviço. Ó, não combina com a Virgem Maria e descansar. Não. Maria viveu para o serviço. Este talvez seja um dos maiores e melhores ensinamentos que nós podemos tirar da sua vida. Ela poderia pedir para ela, requisitar para ela, um tratamento diferencial e especial. Afinal, estava por assumir a maior de todas as missões: gerar o próprio Filho de Deus. Contudo, não a vemos afetada por este papel que Deus lhe concedeu. Não, ao contrário. A proximidade com Deus, olha aí o nosso tema. A proximidade com Deus nos faz compreender a necessidade do serviço. O serviço é uma necessidade, não é um luxo, não é outra coisa que não seja. Tem alguém precisando que eu vá levar Deus. Deus pode ir até essa pessoa por ele mesmo? Pode tudo. Como eu falei, não estamos aqui sob hipótese. O que é real aqui é que o Senhor tem uma vinha que a própria palavra diz, né? Poucos são os trabalhadores. A messe é enorme, a necessidade é enorme. Quantos estão por aí sofrendo, chorando, porque não conhecem a Deus? Porque eu e você talvez ainda não chegamos até esta pessoa, por algum motivo. Mas a Virgem Maria nos ensina hoje a agir diferente. Não olhar a quem, não o que, mas ela nos ensina, temos que servir. Nunca veríamos Maria chegar a uma outra pessoa e dizer assim, por exemplo: você sabe com quem que você está falando? Não. A marca da sua vida era o serviço. E nada mais belo quando entendemos a profundidade da vida como serviço ao próximo. Certamente, essa característica era tão forte em Maria que influenciou de tal maneira o seu filho, Jesus, que num determinado momento, né, no meio de muitos dos seus ensinamentos, ele disse assim: eu vim para servir e não para ser servido. Possivelmente, olha a coisa mais linda do mundo, gente. Possivelmente, quando disse isso, Jesus estava pensando na sua mãe. Olha Jesus relembrando aí, trazendo ela à mente, certamente os momentos em que ela catequizava ele, né? Certamente os momentos em que ela ia ensinando Jesus a viver a sua vida, né? No serviço para Deus. Provavelmente, para a maioria de nós, a atitude de Maria é incompreensível. Quantos de nós não compreendem aquele que serve? Quantos de nós não entendemos as pessoas que servem a Deus? Fala, nossa, mas fica enfiado na igreja,
fica lá servindo, fica fazendo isso, fazendo aquilo, não, nem ganha nada com isso. Quantos de nós temos esse pensamento, né? Eu mesma, antes de ter a minha vida, né? No início eu comecei a ir à missa, e aí eu escutava, né? Falar essa coisa das pastorais, do pessoal que servia, e eu tinha um pensamento assim, ué, mas por que a gente tem que fazer isso? Não tem o padre? Olha o tamanho da ignorância. Você acha que o padre pode dar conta de tudo isso? Aliás, não só não pode, como não é a função dele. Cada um tem o seu chamado. O padre tem o chamado ao sacerdócio, né? Ao sacramento da ordem. Ele tem esse chamado, ele tem esta missão. Mas ele não é obrigado a evangelizar o mundo inteiro sozinho. Não, não é missão só dele. A missão é de todo batizado a ser um evangelizador, a testemunhar Deus. E cada um tem a sua vocação. Deus chama, confia cada um de uma forma, né? Cada um tem um dom, tem uma vocação. Então, provavelmente, para a maioria de nós, a atitude de Maria é incompreensível. Desejamos poder para aumentar nossos privilégios. Nós desejamos poder para aumentar os nossos privilégios e garantir dessa forma uma vida de destaque. Olha, orgulho, vaidade, tudo envolvido. Tudo que Nossa Senhora nunca teve. Ela nunca teve pecado. Mas olha o exemplo de Maria. A maior mulher de todos os tempos possui relativamente poucos versos na Bíblia para retratá-la. Nós sabemos, a Bíblia não é para falar da vida de Nossa Senhora. A Bíblia não é para falar, a Bíblia é para falar de Cristo. Aliás, não é nem para falar de Cristo. A Bíblia é para contar a nossa história na história da salvação. A Bíblia é para nos conduzir, é Deus falando conosco, é Deus nos mostrando a salvação, é Deus nos mostrando o agir dele na criação. A Bíblia são os livros, são as inspirações para que nós tivéssemos, né, esse trajeto, este caminho. Mas não é para falar da vida de Nossa Senhora, né? Então, e ela também nunca quis, ela sempre quis ficar muito isenta ali das coisas, não uma ausência, é uma ausência cheia da presença. Ela não está aparecendo, mas ela está totalmente sabendo do que está acontecendo, ela está dominando toda a situação. Então, olhe o exemplo de Maria. A maior mulher de todos os tempos possui relativamente poucos versos na Bíblia para falar sobre a vida dela. Mas nunca alguém que parecia tão ausente revolucionou tanto a história humana. E o Magnificat nos diz isso, né? Que de hoje em diante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E não é porque ela estava ali se aparecendo, não, mas é porque todos conheceriam a Virgem Maria. Então, mesmo ela escondidinha, mesmo sem aparecer na Bíblia, ela teve o espaço dela, né? Que Deus deu e dá até hoje. Invertemos a lógica mariana. Queremos que todos os outros, estejam a serviço dos nossos desejos pessoais. Lutamos e nos desesperamos para que fiquem a nossos pés e façam tudo quanto ordenamos. Nada mais triste e incômodo do que esta situação. A inversão da lógica mariana nos conduz a uma estrada sem saída. Deixamos de ver a luz no final do túnel porque olhamos apenas para nós mesmos. E pior do que isso, pensamos muito errado quando nós pensamos que o outro está à nossa disposição. Maria nos ensina a saída para um dos maiores males do nosso tempo, que é a manipulação. Ninguém gosta de ser manipulado, mas, ainda que saibamos que isso seja inadequado, continuamos a fazer. E quando agimos dessa forma, aprisionamos a pessoa com a qual nos relacionamos. Retiramos a liberdade dela e a fazemos refém dos nossos próprios desejos. Mas, preste atenção, quando retiramos a liberdade das outras pessoas, nós estamos, na verdade, escravizando-as. Deixamos de vê-las como um ser humano e, consequentemente, as desumanizamos.
transformando-nas em coisas ou objetos que podem ser manipulados a nosso bel prazer. Aquele que não vive para o serviço gera em seu coração um pequeno faraó que deseja controlar a vida dos outros como se fosse a sua. Serviço pode ser uma palavra rara para você, mas tenha certeza de que era a palavra que mais sobressaía na vida de Maria. A partir do serviço, ela vivia a ousadia de assumir o projeto que nasceu no coração do Pai. A partir do serviço, ela vivia a ousadia de assumir o projeto que nasceu no coração do Pai. Até hoje, a Virgem Maria serve. Ela serviu e serve até hoje. A Virgem Maria continua trabalhando para Deus, na minha vida e na sua, na nossa conversão, na nossa salvação, nos trazendo para os caminhos de Deus. Ela é a mãe que corre buscar os seus filhos que estão perdidos. Ela é a mãe que corre para apresentar o teu filho Jesus aos filhos que Jesus deu para ela. Ela levou muito a sério essa missão que Jesus deu para ela, né? Ela simplesmente trabalha dia e noite, buscando os corações que estão adormecidos para Deus. E muitas vezes, né, nós pensamos assim, mas como que eu vou servir? Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho, né, vocação, eu não sei o que fazer, eu não entendo nada, eu não entendo da Bíblia, eu não sei. Sabe, minhas queridas, meus queridos, né? Porque o Nano também está aqui rezando com a gente. Seja bem-vindo, viu, querido? Servir a Deus não exige faculdade. Não. A Virgem Maria não tinha faculdade, ela não tinha, né, os grandes estudos, não. Só tem um critério para que nós sirvamos muito bem a Deus, muito bem. É a nossa disponibilidade, é a nossa vontade, é o nosso querer, que Deus respeita, né? Ele não exige nada de ninguém, Ele convida, Ele chama, Ele convida e te dá o direito de dizer sim ou não, como também deu a Virgem Maria. Ela também tinha o direito de dizer não, mas diante, né, do sim dela, olha quanta maravilha o Senhor realizou. Diante do meu sim um dia, eu nunca vou saber, né? Nós não temos que saber realmente, mas quantas vidas Deus pode ter tocado através do meu sim para Ele um dia? Quantas vidas, quantas, você não pode, não consegue calcular e nem vai saber, mas quantas vidas Deus pode salvar através do seu sim, através de um sim que você der, né? Aí a gente fica preocupada, mas eu acho que, não sei, eu acho que eu não vou dar conta, acho que eu não vou ser fiel, acho que eu não vou saber fazer. Deus só precisa da nossa disponibilidade, a capacidade é Ele quem dá. Nós não somos capacitados mesmo, não. A gente desiste fácil, a gente se irrita com os outros, a gente, alguém falou torto, eu já não venho mais aqui nessa igreja, já saio dessa pastoral, né? Quantas coisas a gente conhece, infelizmente é assim. Por isso que a gente fala que a igreja é santa, né, e pecadora. É santa porque ela é conduzida pelo Espírito Santo, ela é de Deus. Mas pecadora porque, né, somos nós os homens que estamos aqui agindo. E nós somos pecadores. Então a gente tem as nossas fraquezas, né? E é verdade, nós temos mesmo a nossa fraqueza. Mas você sabia que Deus não está surpreso com a sua fraqueza? Ele conhece o pó que você veio, porque foi Ele que te fez. Então, quando Deus nos chama, Ele não está enganado. Ele não vai se enganar, Ele não está enganado, Ele não vai se surpreender. Não tem o que você faça, que eu faça, que o Senhor possa virar e falar, poxa vida, hein, Elaine? Eu nunca esperei isso de você. Não. O Senhor me conhece. Ele me chamou sabendo exatamente quem eu sou. Isso não me dá o direito de agir de qualquer jeito, de não ter zelo pela casa dele. Isso não me dá o direito de servi-lo de qualquer forma, como se, ele me chamou, ele precisa de mim. Não. Deus não precisa de nós para nada. Nem da nossa salvação Ele não precisa. Nós é que precisamos de Deus. Mas assim como nós tivemos a graça de um dia que alguém disse sim e nos ajudou a chegar até aqui,
quantos de nós ainda não demos o nosso sim para Deus chegar a muitos outros? Talvez aquele da nossa casa ainda não está evangelizado porque nós não demos o nosso sim. Parece esquisito, né? Mas assim, quando eu estou a serviço de Deus, eu não devo mais me preocupar com a salvação dos meus. Porque quando eu estou a serviço de Deus, eu estou cuidando das coisas dele. E quando eu estou cuidando das coisas dele, ele pessoalmente cuida das minhas. Então, não tenho com que me preocupar. Quando nós damos o nosso sim para Deus, é um sim que é disponível, mas tem que ser também despreocupado. Tem que ser sim, com muito carinho, com muita responsabilidade, né? Sabendo que é algo muito sério. Em primeiro lugar, eu tenho que conhecer a minha fé, né? Eu tenho que saber em quem eu creio. Senão eu corro o risco de apresentar um Deus diferente. Então, eu tenho que, em primeiro lugar, ter muita intimidade com Ele, né? E muita intimidade que eu digo não é grandes formações, não. Mas ter todos os dias o meu momento para estar com Ele, né? Até porque os chamados dele geralmente vêm nesses momentos de oração. Às vezes a gente até escuta alguém, rezou pela gente, falou, olha, Deus te chama isso ou aquilo. Então, assim, temos que ter muito cuidado com isso, né? Eu vejo em você tal coisa. Não, quem tem que ver é Deus, quem tem que chamar é Deus, né? Então, assim, eu tenho um chamado, eu sinto no meu coração, é Deus me chamando, é Ele pedindo que eu faça, aí sim. Aí a gente pode ir sem medo, porque é Ele que vai fazer. Porque tem esta beleza no chamado. Quando Deus nos chama, não é para que a gente faça, mas Ele está me chamando para Ele, então assim, me colocando, né, neste momento. O Senhor me chamou a estar aqui. Por quê? Porque eu sou capaz? Porque eu sou perfeita? Porque eu tenho todos esses movimentos perfeitos em mim? Não. Ele me chamou porque eu fui disponível a Ele. Eu disse, sim, Senhor, a minha vida está aqui, ela é tua, faça dela o que o Senhor quiser. E então, Ele se utilizou deste sim e me trouxe até aqui, Ele me conduziu até aqui. Ele me mostrou que era aqui que Ele queria que eu estivesse. Porque Ele sabe falar da maneira que a gente entende. Ele não deixa a gente confusa. Ele fala do jeito que a gente entende. Ele sabe como falar para não te convencer, mas convencer com amor, para te deixar tranquilo, né? Então, cheguei até aqui. E como que é este meu chamado neste momento? Né? Eu tenho alguns chamados na igreja que eu amo muito, mas este chamado destas lives, deste momento, né, da Escola de Maria, é Deus se utilizando dos meus sentidos para chegar até você. É Deus se utilizando do meu olhar para olhar nos seus olhos. É Deus se utilizando da minha voz para falar com você. Muitas vezes, né, nos outros chamados, Deus se utiliza dos meus braços para abraçar um outro filho dele. Hoje, né, o Senhor se utilizando aqui deste momento, deste chamado, para acolher a Lucelena. Lucelena, seja muito bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, viu? A Escola de Maria tem hoje uma palavra para o teu coração, com certeza, viu? Então, o nosso chamado não é porque nós somos perfeitos e capazes, não, muito pelo contrário. Deus nem escolhe os que se acham muito capacitados, muito pelo contrário, o Senhor escolhe realmente os pequeninos. Quem era a Virgem Maria quando Ele a escolheu para ser mãe do filho dele? Ela morava num lugar que não existia nem no mapa, um lugar muito simples, muito pobre, ela muito simples, a casa dela num lugar tão simples, né? José, quem era José para ser o pai adotivo de Jesus? Ele era um marceneiro, um carpinteiro ali. E o que ele fazia? Pensa que ele tinha uma marcenaria maravilhosa, dourada, toda de ouro, toda com grandes famosos fazendo serviço para famosos? Não. José tinha uma carpintaria na qual Maria ficava ali com ele, ele levar para ele a marmita do almoço, quando não ia almoçar ali em casa. Ficava ali consertando umas portas, umas janelas. Caminhava pelas ruas, batendo nas portas, perguntando quem tem aqui um pé de mesa para consertar, que eu posso fazer esse serviço. Quem está com um batente de porta estragado, que é para eu arrumar. É nessa simplicidade, é nessa pequenez. Deus se encanta com a nossa pequenez. Deus ama aqueles que não se sentem capazes, não por sentimento de inferioridade, não. Nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança dele. Mas por humildade você reconhecer que você não é o tal.
Eu não posso dizer, não, mas olha, tem que ser eu aqui, viu? Não pode ninguém me substituir, porque igual eu ninguém faz. Mentira. Tudo mentira, quem faz é Deus. Ele é que não pode ser diferente aqui. No meu lugar pode estar eu, você, quem Deus quiser, porque quem capacita é Ele. Só que existem os tipos de chamados, né? Muitas vezes, tem um chamado para estar mais à frente, né? Nós temos o nosso temperamento, o nosso jeito. Então, uns têm um chamado para ficar mais à frente, né? Dar pregação, levar a palavra de Deus. Nossa, tantos são os chamados, eu amo. Mas assim, tem também os chamados que são escondidinhos. Que não quer dizer que são menos, muito pelo contrário. Tem os chamados à intercessão que geralmente são escondidos. E não porque estão escondidos, mas eles são reservados no sacrário, né? Quando temos um retiro, a intercessão está ali guardada sempre numa sala em poderosa oração. E é porque a intercessão é menos? Muito pelo contrário. Um grande retiro é sustentado pela oração da intercessão. Né? A intercessão fica ali o tempo todo segurando na oração. Então, como barreira, né, de proteção. Então, existem os chamados. E nós precisamos descobrir qual é o nosso. Todos nós temos. E o que é o meu sim para Deus? Né? O que é a minha vocação? É aquilo que Deus me chama a fazer. E como que eu posso servir a Deus? De várias maneiras, né? Mas assim, o legal mesmo é quando a gente se coloca em oração, tem um bom diretor espiritual de repente e aproveita para pedir para ajudar a descobrir, né, a vocação, mas entendendo que vocação é diferente de profissão, viu? De repente eu posso ser uma excelente médica, mas isso não é minha vocação. Deus não me chama, né, para a salvação das almas sendo médica, não. Claro que a gente pode ir santificando o lugar que a gente está, né, ser boca de Deus ali, né, ir se santificando dessa forma, mas isso não é vocação. Isso é um dom, né, muitas vezes, ou porque a família quis, enfim. Vocação é algo sobrenatural, ou seja, é aquilo que não sou eu que realizo, é aquilo que Deus realiza em mim, através de mim. Vocação é o chamado que Deus me faz a realizar, né? Então, para que a gente hoje possa meditar um pouco sobre isso, na Paróquia do Paraíso a gente não tem muito esse problema não, porque lá nós temos acho que em torno de umas 100 pastorais. Pelo menos estava, né? Em torno de 100 pastorais. O Padre Nunes, tadinho, quase fica doido, né? Mas lá é uma fábrica dos sonhos de Deus. Na Igreja do Paraíso não tem essa não de panelinha e não deixa eu entrar, né? A gente já ouviu isso. Tem igreja que tem uma panelinha e não deixa eu entrar. Não, no Paraíso tem lugar para todo mundo. No Paraíso você descobre a sua vocação brincando. Por quê? Eu vou até te dar uma dica, né? Se você ainda não sabe o que você pode fazer, primeiro, tem algumas coisas que já são mais assim, mais urgentes e que precisam de nós, né? Muitas vezes você pode visitar as pastorais da sua igreja, da sua paróquia e buscar conhecer cada uma delas. Certamente a sua vocação vai estar ali, você vai se encaixar em alguma coisa, né? Mas nunca sem a oração. É a oração que te move, que te conduz e que toca no seu coração. Tem algumas que você vai olhar e falar, não, nossa, não sinto nada, mas tem algumas que vai chamar a sua atenção, né? E ali você vai sentindo, vai percebendo, vai conhecendo. É uma forma de você servir a Deus, né? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todo o resto. Então essa é a certeza que nós temos. Então, minhas queridas, hoje, nesta 12ª aula, eu espero que verdadeiramente, né, o Espírito Santo possa tocar o teu coração, possa tocar assim o profundo mesmo, né, daquilo que você possa hoje corresponder para Deus. Porque é muito bom estar com Deus, mas é melhor ainda quando nós servimos a Deus na vida dos nossos irmãos. Às vezes você tem alguém na sua família doente, ou escravo do vício. Vai lá rezar um terço na casa desta pessoa, convida ela para rezar, né? Ensina ela a oração de alguma maneira, reza junto com ela. Então, assim, tem algumas formas, né?
Procura saber na sua igreja como que está a liturgia, se tem alguém, se de repente você é uma pessoa que tem uma boa leitura, né, que gosta de ler. Pergunte na sua igreja como que está aqui a pastoral da liturgia. Eu posso ajudar? Posso fazer uma leitura um dia? Você não vai ficar presa nisso, não. Você que fala o dia que você quer. Então, se de repente você gosta de ler, né, e gosta da palavra de Deus, se ofereça, né? De repente você tem o dom da música, tem o dom de louvar a Deus, dom da adoração, né, pelo louvor. Por que não? Pedir para o Espírito Santo te preparar, pedir para o Espírito Santo te conduzir, pedir para o Espírito Santo te iluminar. Então, enfim, né? São muitas as formas que nós podemos agradar a Deus, levando o nome dEle. E isso nada mais é que a verdadeira gratidão. Muitas vezes Deus realiza maravilhas em nossa vida e a gente, ai Senhor, muito obrigada, reza, agradece, ai, olha, já fiz minha oração de agradecimento. Eu quero finalizar te dizendo que o que mais agrada o coração de Deus, a forma mais perfeita de agradar a Deus, de sermos gratos a Deus, é servindo a Deus, agradecendo com a nossa vida. A Virgem Maria agradeceu com a vida dela, quando ela cantou no Magnificat, né? Que a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Ali ela foi cantando, né? Que ela reconhecia a maravilha de Deus na vida dela. E o que ela fez? Estava na casa de Isabel, já pronta para servir. Então Maria agradeceu a Deus pela maravilha que Ele realizou na vida dela, porque Maria não tinha intenção de ser mãe do Salvador. Ela sabia que o Messias viria, mas ela rezava pedindo para ser a empregada da mãe do Salvador. Mas quando ela foi chamada a cumprir esta missão, para esse chamado tão perfeito, tão lindo, ela teve a humildade de reconhecer então que Deus foi tão maravilhoso e ter escolhido ela naquela humildade toda, porque ela não se sentia capaz para isso também, Maria também não se sentiu capaz. Então, ela agradeceu com a vida. Então, que a gente pense um pouco nisso. A maior gratidão por tudo que Deus nos faz é servindo, agradecendo com a nossa vida. Então vamos fechar os olhos um minutinho neste final de encontro, agradecendo a Deus por tudo isso, né? Por termos chegado até aqui, por termos escutado tudo isso que Ele nos disse. Que o Espírito Santo possa fecundar em nós, tirar toda dúvida, dissipar toda incerteza, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender que não interessa a idade, não interessa o tempo, não interessa o momento, mas o Senhor nos chama e Ele nos capacita. Então feche os olhos nesse momento, meu querido, minha querida. Jesus está diante de nós, Jesus está diante de você nesta hora. Ele te chama. O Espírito Santo está aí para te conduzir, para te capacitar, para te ajudar nesta caminhada. E o Pai, muito feliz, espera acolher cada sim. É verdade que nós não somos remunerados, mas nós não precisamos disso, porque quando nós servimos a Deus, Ele é o nosso patrão, então Ele providencia tudo. Coloquemos Ele em primeiro lugar e Ele nos dará tudo o mais. Ele acrescentará tudo o que nós precisamos e nos dá muito mais do que nós precisamos. A oração que hoje compete a esta pequena reflexão é dizer: meu Deus e meu Pai, ensina-me a viver para o serviço. Meu desejo é ser usada pelo Senhor como instrumento da sua bênção para todos aqueles que vivem e convivem comigo, hoje e sempre. Que a nossa vida seja um canal da graça de Deus. Isto é felicidade, isto é encontro, isto é realização. Eu sou muito feliz em cada chamado que o Senhor me fez. Eu sou muito feliz por ter um dia entregue a minha vida para Deus e a cada dia renovar o meu sim. E você quer saber? Morro de medo de um dia Deus deixar de me chamar, porque a minha realização é estar a serviço do Senhor. E eu tenho certeza que no projeto de Deus, no coração de Deus está aquilo que também está para você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a bênção de Deus nos cobrirá, sempre, todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Maria, ensina-me
a também ser assim. Maria, ensina-nos a ser assim. Maria está conosco, estamos muito bem acompanhadas, né? Que delícia! Temos a Virgem Maria, temos o Espírito Santo, temos o Anjo da Guarda, temos Jesus, temos a turma do céu. Não tenha medo, não perca mais tempo. Servir o Senhor é a felicidade que nós procuramos em outras coisas. Fiquemos com Deus e até terça, se Deus quiser, no nosso Terço das Mães. Fiquemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.